a gente vai entrar agora num aspecto que para alguns soa um pouco místico, misterioso, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente vive. O que é uma cocriação verdadeira? O que é uma cocriação falsa? O que é verdade? Vamos começar no aspecto mais profundo possível, né? Eu vou perguntar para vocês, eu existo? Samuel, eu estou aqui na sua frente, né, nesse vídeo, talvez esse vídeo se perpetue por muitos anos. Ora, vamos supor que daqui 10 mil anos a Terra ainda esteja aqui, a civilização tenha evoluído, alguém vai lembrar de Samuel Scarasati? Então, será que eu existo? O que é verdade, de fato? O que é mentira? O que existe e o que não existe? O Sol existe? O Sol está lá há muito tempo, não é verdade? Mas ele existe? Será que ele tem fim algum dia? Se a gente pensar em termos de eternidade, o que de fato é verdadeiro e o que é mentira? Porque se você perguntar para alguém, aqui 10 mil anos, aqui na Terra, falar, Samuel Scarasati existiu? Talvez não esteja nem nos documentos. A pessoa fala, não, quem que é esse? Nunca existiu esse. Então, será que é verdade a minha existência? Será que é mentira? Esse é um tema muito profundo, que talvez incomode muitas pessoas. Porque quando a gente entra em termos de o que é verdade e o que é mentira, a gente vai estar entrando dentro daquilo que muitas pessoas consideram místico. Mas se a gente retroceder um pouco, a gente não precisa ser tão drástico, né? A gente pode dizer que o Sol existe, porque o Sol existe há muito tempo e vai continuar existindo por muito tempo. Em algum momento ele vai se tornar aí talvez uma supernova, vai se tornar um buraco negro e aí vai continuar existindo, mas na forma de um buraco negro, certo? E aí a gente faz uma pergunta fundamental aqui agora. Então, o que é Deus? Deus existe? O que é o céu? O que é o inferno? São coisas que a gente não consegue sondar porque nós nunca estivemos lá. Existem escrituras que nos trazem uma boa base de percepção, existem experiências que nós já tivemos aqui, existe uma série de livros que falam sobre isso. Nós estamos sempre do campo do mental, daquilo que a gente consegue conhecer, quando a gente sonda isso. Agora, se a gente olhar em termos de realidade palpável, né, o que realmente é verdadeiro e o que é mentira. Verdadeiro são coisas que existem ao longo do tempo, não se desfazem. Podem ser hoje a mesma coisa que são daqui, sei lá, 100 mil anos. Isso é o máximo de verdadeiro que a gente pode ter em algo que existe, certo? Porque ela vai existir quase que para sempre. Então é uma verdade. O que é mentira? É aquilo que hoje existe e amanhã já não existe mais. Nunca existiu de fato. Porque se a gente for olhar de uma forma ainda mais filosófica, o que é o tempo? Né? O passado, presente e futuro. Se uma coisa existe hoje e não existiu ontem, e não vai existir amanhã, ela é verdadeira? A gente pode dizer que não. É uma mentira. Algo que nunca existiu é mentira. É o máximo de mentira que a gente pode conceber, né? Se a gente for fazer uma escala entre verdade e mentira. Algo que nunca existiu é uma mentira. Algo que existe por um tempo e acaba também é uma mentira, mas é uma mentira um pouquinho mais verdadeira, né? A gente entra no termo de completa mentira, completa verdade. Vamos dizer assim, né? Numa escala. Então, algo que você constrói que é uma cocriação verdadeira, a gente pode definir como alguns certos parâmetros. O que é uma cocriação verdadeira? É aquilo que obedece a algo que foi construído através da verdade, certo? Vamos estabelecer aqui, Deus é uma verdade, certo? As pessoas que são ateus podem se incomodar com isso, mas Deus é uma verdade absoluta. Não existe como você construir algo a partir do caos. O universo não se construiu da forma como ele é hoje. Existe muita ordem no universo, existem leis. Isso não acontece do caos. Então, sim, existe uma inteligência que construiu tudo. Isso a gente chama de Deus, tudo bem? Então, Deus construiu tudo. Tudo aquilo que obedece à lei de Deus está na verdade, ok? Tudo aquilo que desobedece à lei de Deus está na mentira. Agora,
se Deus construiu o seu corpo através de uma inteligência divina que funciona e que você foi construído de forma individual, não existe ninguém igual a você. Existe uma ordem operando dentro de você, que é uma lei divina, que é a sua inteligência divina, que é a sua mecânica individual que a gente fala aqui. Está muito bem mapeada dentro do sistema do design humano, mas ela funciona. Isso é uma verdade, ok? Não interessa se você vai morrer, se isso vai acontecer daqui a 80, 90 anos, daqui 1000 anos, ninguém vai lembrar de você, mas atualmente você é uma verdade que funciona a partir de uma verdade. Isso é uma cocriação verdadeira. Tudo aquilo que você cocria obedecendo à sua inteligência divina é uma verdade. Está mais para a verdade do que para a mentira, tá bom? Agora, quando você cocria a partir de uma mentalidade poderosa, de uma mente indestrutível, que tem a ver mais com umas regras que alguém inventou, que você está seguindo, mas que não tem nada a ver com a sua inteligência divina, isso está muito mais próximo de uma cocriação mentirosa, algo que não se sustenta, algo que tende a morrer mais rápido, algo que tende a acabar com mais agilidade. Você entende o que eu estou falando? Então, a verdade, ela tende a se perpetuar, porque ela existe. A mentira, ela tende a acabar, ser destruída. Ela tende para a morte. Então, o que vive é verdadeiro. O que morre é mentiroso. Agora, uma vida que é criada, uma cocriação a partir da mente, ela pende naturalmente mais para a morte. Por quê? Porque a gente sabe que tudo aquilo que não funciona através de uma inteligência divina, de uma mecânica, sem ruídos, sem atrito, ela tende a se esgotar mais rapidamente. A gente pega um exemplo de um automóvel, por exemplo, certo? O automóvel ele foi construído a partir de uma engenharia. Tudo tem que funcionar alinhado para o carro funcionar por mais tempo, certo? Vamos supor que a pessoa que conduz esse carro, ela seja desleixada e ela esquece de trocar o óleo. O que acontece? O óleo com o tempo ele se oxida e aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, aquele óleo ele já não está mais fluido, ele está uma borra. O motor ele não está mais sendo lubrificado, ele está funcionando no atrito. Né? Muita gente perde o motor, na verdade, porque superaquece, porque não tem mais lubrificação. Então, o carro que não é bem cuidado, que não funciona de acordo com a sua mecânica que foi desenhada originalmente, ele tende a morrer mais rápido. Ele tende a ir para o mecânico mais rápido, ele tende a perder o motor mais rápido, certo? Mas o carro que a pessoa ela é cuidadosa, ela coloca o óleo no tempo adequado, ela cuida, ela fez manutenção preventiva, o carro continua funcionando por muito tempo. Isso é vida. Tudo que funciona por muito tempo tende à vida. Tudo aquilo que vamos colocar assim, funciona de acordo com algo que não está muito adequado, tende a acabar, a se esgotar, a morrer. Então é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala sobre cocriação verdadeira e cocriação mentirosa. Uma cocriação mentirosa é aquela pura e simplesmente através da mente, que a pessoa cocria uma realidade que ela inventou da sua mente, que é bom para ela, que ela assimilou de realidades que ela viu do vizinho vivendo. Fala, não, cara, eu cansei da minha vida, eu acho que vender na internet vai ser bom para mim, porque meu vizinho começou a vender na internet e agora ele tá rico. E a pessoa começa a criar uma realidade baseada naquilo que ele viu do vizinho. Só que ele não sabe os caminhos que o vizinho trilhou. Ele vai criar um caminho através da sua mente. E às vezes também ele faz um curso com alguém que vende na internet. Ele vai seguir aqueles passos que aquela pessoa seguiu. Só que não é o passo da cocriação verdadeira dela. Então aquilo tende a gerar cada vez mais atrito. A pessoa que começa um negócio no digital não sabe que tem que ter noções de marketing, não sabe que tem que ter noções de organização financeira, não sabe uma série de coisas. E ela vai aprendendo com o tempo, e aquilo, se não faz parte da engenharia interna dela, de funcionamento adequado, ela vai se perder na rotina. Vai se tornar algo que morre com o tempo, mata ela com o tempo. Isso é uma cocriação falsa. Uma cocriação verdadeira é aquilo que retroalimenta ela. Ela vai acordar cada dia mais animada. Sabe aquelas pessoas que vivem uma realidade que para os outros parece um sonho, mas você vê o olhar dela perder o brilho? É a pessoa que está morrendo por dentro. Ela não está cocriando uma realidade verdadeira, está cocriando uma realidade morta, que mata ela por dentro, falsa. Uma realidade verdadeira, uma cocriação verdadeira, incrementa o brilho nos olhos da pessoa. A pessoa fica entusiasmada com aquilo que ela está fazendo.
ela se sente energizada, recarregada com aquilo que ela faz. Isso é uma cocriação verdadeira.